quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso... Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de você, será favorável a você, Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, fiquem em favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a você, Senhor dos Exércitos? Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, exército, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. E todos os lugares que é queimado incenso são trazidas ofertas puras, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, Senhor? Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as... Palavra do Senhor para nossa meditação. Feche os olhos. Permaneça na presença de Deus e faça a oração que eu sempre fala comigo. Voz de Deus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e tem o propósito, Senhor Deus, de realizar a tua obra em nós. A tua palavra, Senhor Deus, que em tantas ocasiões nos corrige, nos consola. A tua palavra, Senhor Deus, que nos alimenta. A tua palavra que nos conforta, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós suplicamos ao teu Espírito Santo que o Senhor fale conosco nessa hora. Abra o nosso coração para receber a tua palavra. E que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o desafio que ela nos trouxer esta noite, possamos, Senhor Deus, cumpri-lo com a tua força, com a tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Abre os nossos corações para a tua palavra. Deixa os nossos ouvidos atentos e usa este teu servo pecador e imperfeito, mas usa conforme o teu querer. Alcança o coração do teu rebanho amado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos meditar hoje sobre quando o valor de Deus é pequeno no coração e isso se reflete no culto que nós oferecemos. Quando o valor de Deus é pequeno no nosso coração e isso se reflete no culto que oferecemos. Irmãos, o que nós temos recebido de Deus é a forma como Ele tem agido sobre nós, como Ele tem nos abençoado, as orações respondidas, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sobre todas as situações ali que nos cercam, enfim, certamente são motivos de atitude de gratidão, principalmente porque nós não merecemos absolutamente nada disso que vem de Deus, mas mesmo assim, Ele cuida de nós. Então a atitude é uma atitude de gratidão pelas bênçãos de Deus, pela consideração dEle, pelo amor dEle por nós. Entretanto, já há algum tempo, eu venho notando uma outra postura diante das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E essa postura é a indiferença. A indiferença, irmãos, quase que total. Talvez nós estejamos tão cansados do ritmo alucinante da vida cotidiana, talvez nós estejamos cada vez mais concentrados em nós mesmos, que nós agimos com grande indiferença diante das bênçãos que nós recebemos de Deus, como se pelo cansaço que nós temos, que nós passamos aqui, nós fôssemos merecedores das bênçãos. Nada mais justo do que ser abençoado por Deus. E quando recebemos essas bênçãos de Deus, nós não precisamos agradecer. Eu percebo isso quando poucas pessoas testemunham sobre as bênçãos que recebem de Deus. Eu percebo isso quando a igreja não é alegre ao falar sobre a bondade de Deus. Dá para perceber isso de forma muito clara quando a comunidade não vibra com as coisas de Deus. E aí sabe o que acontece? À medida que o tempo passa, parece que nós vamos dando menos valor às bênçãos de Deus. E com isso nós vamos dando menos valor às coisas de Deus.
e, consequentemente, nós vamos dando menos valor ao próprio Deus. E isso se reflete no nosso culto. Na atitude de ingratidão, na atitude de indiferença, isso se reflete no nosso culto. E sobre o coração humano e a sua postura de ingratidão, eu tenho uma historinha para contar para você levar, para você lembrar. Conta-se que um rico mercador, ele percorria ali uma estrada montado no seu cavalo e de repente o animal se assustou por algum motivo e partiu ali correndo, ele disparou. E o cavaleiro não conseguia mais controlar o cavalo, ele perdeu as rédeas se afrouxaram ali, então isso permitiu mais liberdade ali para o cavalo, e o animal foi correndo, do trote ele passou para uma alucinada e perigosa corrida, e naquela situação, aquele rico mercador já pensou que corria um risco real de morrer, né? Ele se agarrava ali à crina do cavalo, da forma como ele podia, e de repente, percebendo ali a movimentação do animal alucinado ali, ladeira abaixo, um camponês corajosamente entrou no meio do caminho daquele animal e se colocou à frente dele, no meio daquela corrida furiosa, aquela corrida forte ali, e com uma agilidade impressionante, esse camponês conseguiu agarrar o animal e depois de alguns metros de luta, conseguiu forçar o animal a parar. Então o mercador rico lá foi resgatado. E ele teve um tempo ali, precisava de um tempo para se recuperar do susto, do pavor da morte que tinha tomado conta do seu coração, e ele pensou assim consigo mesmo: eu preciso recompensar esse camponês. Eu preciso recompensar esse homem porque ele salvou a minha vida. E aí ele se lembrou que ele tinha lá, num dos alforjes da cela dele, ele tinha lá um saco com moedas de ouro. E ele pensou em dar essas moedas de ouro para esse camponês, afinal de contas, ele salvou a vida dele, então a vida dele valia muito mais do que um saco com moedas de ouro. Então um outro camponês chegou perto, conduziu lá o mercador rico para um outro canto, pediu para ele se acalmar, fez ele sentar, para ele respirar um pouco, né? E aí, nesse meio tempo, ele pensa novamente em recompensar o seu salvador, aquele camponês. Aí ele começa a pensar assim: mas no outro alforje, lá da minha cela, tem uma moeda, tem um saco com moedas de prata. E eu posso dar essas moedas de prata para esse homem porque ele salvou a minha vida. Depois de uns minutos, uma outra pessoa foi lá, ofereceu um copo de água para ele, e aí ele continuou ali descansando, se recuperando do susto. Recuperado ali os batimentos cardíacos num ritmo normal, ele pensou assim: olha, no bolso do meu casaco tem 3 moedas de bronze. Eu posso recompensar esse camponês com 3 moedas de bronze. E depois de mais alguns minutos ali de descanso, já totalmente recuperado, esse mercador rico se levantou, se dirigiu ao camponês que salvou ali a sua vida, perguntou o nome dele, e aí estendeu a mão e disse: eu serei eternamente grato pelo que você fez. E foi embora sem dar nenhuma recompensa para o camponês. Essa história, irmãos, ilustra e pode ilustrar muito bem o que nós temos diante de nós aqui nesse texto de Malaquias. Trata o modo como os filhos de Deus honram o seu Pai e o seu Senhor, que salvou as suas vidas. O profeta Malaquias está aqui escrevendo ao povo de Deus no dia de Neemias, depois do retorno do exílio babilônico, e um dos pontos centrais que a gente vê aqui acontecendo nesse período da vida de Israel tem a ver com o fato de Deus conceder a graça deles voltarem para a sua terra. Teve um outro profeta, que foi Ageu, que escreveu a respeito do culto e como Deus estava insatisfeito com o culto daquele povo, mesmo com o povo voltando para aquela terra. E aí Malaquias escreveu a respeito disso também, uma das profundas queixas de Deus com o seu povo, que ele tinha libertado, que ele tinha salvado, que ele tinha feito retornar para a sua terra. Uma das queixas de Deus contra esse povo era o culto que eles estavam oferecendo. Não tinha gratidão no coração do povo.
Não havia gratidão em honra a Deus. Eles estavam agora de volta à terra e agora eles estavam pensando só em si mesmos. Eles começaram a desprezar a honra de Deus. Eles tinham trocado o amor de Deus pela materialidade do retorno ali à terra, as suas posses, né, as suas casas, enfim, as outras possessões. Eles conseguiam sim ter um pingo de gratidão a Deus, mas não conseguiam perceber que o principal propósito de Deus ao trazê-los de volta era que eles reconhecessem o amor de Deus como fator primordial da vida. E que eles agora deveriam dedicar as suas vidas completamente a Deus. Nesse trecho que nós lemos hoje, irmãos, esse aqui é o ponto. A falta de amor a Deus era vista no fato de que a adoração estava permeada de desprezo. O ato de adoração, o ato de culto desse povo estava permeado de desprezo, porque o coração daquele povo estava amando muito mais a sua terra, estava amando muito mais aquele momento, estava amando muito mais aquele mundo do que o próprio Deus. E o profeta aqui deseja que o seu povo reconheça como está manchada a sua vida e o quanto eles estão distantes de Deus. Então o profeta precisa aqui revelar realmente o que é que estava comandando o coração do povo de Deus, como é que eles estavam perturbadoramente minando a sua fé e quebrando o pacto com o Senhor. Nós vamos ver isso aqui. E dessa forma, eu quero meditar com os irmãos, pensar com os irmãos sobre o quanto esse texto pode refletir sobre o nosso cristianismo hoje e como a postura de desprezo por Deus se revela no nosso culto individual e no nosso culto coletivo. Eu quero dizer que todos deveríamos pensar que o coração do culto a Deus é o coração humano. O coração do culto a Deus é o coração humano. Não é à toa que o profeta Isaías escreveu: me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso, preferem amar outros tesouros e desprezam a Deus. E a pergunta perturbadora, irmãos, será que nós fazemos a mesma coisa? Será que nós fazemos a mesma coisa? Comece a pensar aí, em que nós desprezamos a Deus? Como que nós podemos desprezar a Deus? E nós desprezamos a Deus quando oferecemos a Ele uma vida imunda. Presta atenção aí, o versículo 6 e o versículo 7, deixa a Bíblia aberta para acompanhar aqui comigo. Quando a gente oferece uma vida imunda a Deus, aí nós estamos desprezando Deus. Olha lá. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? É Deus perguntando para os seus filhos. Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos exércitos. Pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam, em que havemos te profanado? É a primeira parte do versículo 7 aí. Olha Deus usando duas figuras aqui para se reportar a sua relação com Israel. Uma das figuras aponta para a relação de honra e outra para a relação de respeito. Honra tem a ver com amor, respeito tem a ver com obediência, com dever, com algo que precisa ser feito. Então, parece que Israel não tinha entendido ainda do que se tratava a relação pactual com Deus. E por isso estava tão longe de viver com Deus. Na verdadeira relação de amor e de dever, não reconheciam Deus como Pai, não reconheciam Deus como Senhor. E Deus fala, vocês desprezam o meu nome. Deus identifica o problema daquele povo. Eles não haviam compreendido realmente quem era Deus. Eles se relacionavam com um Deus que não conheciam, ou concebiam Deus com enganos no seu coração. E eles estavam longe de amar a Deus, porque estavam longe de conhecer verdadeiramente a Deus. Quando Deus resgatou o seu povo lá no Egito, ele havia dito ali que eles deveriam reverenciar o seu nome. Qual é o nome de Deus, irmãos? O nome santíssimo de Deus, irmãos, se lembram? O nome santíssimo de Deus? Vocês não lembram do nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Yahvé, Javé, Jeová. Meu Deus do céu, irmãos.
Responde aí, vai, me ajuda, tá? O nome santíssimo de Deus. E o nome santíssimo de Deus revela toda a santidade de Deus. A profunda, eterna santidade de Deus. Aqui em Malaquias, o povo de Deus é acusado de desprezar o nome de Deus. Ó, presta atenção. Havia um mandamento que falava: não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Esse povo nem fazia isso. Eles desprezavam o nome de Deus. Quem fazia isso? Principalmente os sacerdotes. Os sacerdotes, os homens de Deus, os homens que deveriam conhecer a Deus, os homens cuja função era relevante só por causa da santidade do nome de Deus. Então, os sacerdotes, ser sacerdote implicava em alguém que tinha temor a Deus. E esses sacerdotes não tinham temor a Deus. E levavam o povo, conduziam o povo a não ter também temor a Deus. Qual era o problema desse povo? Estavam oferecendo pão imundo no altar de Deus. Não é isso? Versículo 7, vocês oferecem pão impuro. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam: em que te havemos profanado? Deus está indignado com esse povo. Deus está indignado com o seu próprio povo. Irmãos, o pão ázimo, o pão sem fermento, os pães da proposição, eles tinham que ser cuidadosamente preparados, sabe? Que nem a nossa irmã Lúcia prepara aqui o pão para o dia da ceia, né? E feliz de quem leva esse pão para casa. Glória a Deus, né, irmã? Muitas pessoas abençoadas aí com o pão que a irmã prepara para a ceia aqui nos nossos dias de ceia. Deus abençoe, viu, Lúcia? E aí, ó, esse pão tinha que ser muito bem preparado, cuidadosamente preparado, porque ele representava a pureza da presença de Deus. Só que aqueles sacerdotes não estavam nem aí, eles não se interessavam, eles não compreendiam a pureza da relação com Deus. Então eles apresentavam qualquer pão no altar, de qualquer jeito, de qualquer forma. Sabe, talvez você pense aí no seu coração: olha, ainda bem que essas regras de sacrifício não existem mais, porque então a gente não tem problemas com essas coisas. Só que esse é um problema, viu? Aquele sacrifício lá no passado são sombras do que nós fazemos hoje. Coisas que apontam para o que nós fazemos hoje. E aí eu quero perguntar, irmãos, quantas vezes nós oferecemos o mesmo pão impuro a Deus? Quantas vezes nós oferecemos um pão, que é a nossa vida, nós oferecemos este pão impuro a Deus? Basta pensar no fato de que muitas vezes os crentes que estão lá nos cultos, cantando os louvores alegres, levantando a mão, realizando serviço na igreja, desenvolvendo ministério, preferem manter as suas vidas sujas, cheias de pecado, mentindo, muitas vezes mantendo escondido algumas coisas, algumas sujeiras, mas vivendo diante de Deus como se nada tivesse acontecido. Você sabe o que é isso? É oferecer uma vida impura a Deus. É oferecer um pão impuro no altar de Deus. E quem está fazendo essa denúncia é o próprio Deus, através do seu profeta. A denúncia de Deus é contra todos que desconsideram a santidade de Deus. Todos aqueles que desconhecem quem Ele é. Irmãos, nós não podemos viver assim. Nós não podemos viver dessa forma. Santidade ainda é algo que nós precisamos. Devoção a Deus. Rejeitar o diabo, rejeitar o mal, rejeitar o pecado, odiar o pecado. Isso ainda são coisas que nós temos que fazer. Porque nós estamos diante de um Deus que é santo, 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 o Senhor dos exércitos, como é dito nesse texto várias vezes. Não podemos oferecer um pão impuro no altar de Deus. Isso é desprezar Deus. Isso é profanar a mesa de Deus. Você despreza a Deus no seu culto quando a sua oferta é uma desconsideração à santidade de Deus e da vida que Ele quer que você tenha. O Senhor tem parâmetros para a nossa vida. O Senhor tem propósito para a nossa vida. O Senhor tem caminhos certos onde nós temos que trilhar. Nós sabemos pela palavra de Deus o que é certo fazer e o que não é certo. Nós não podemos oferecer uma vida impura a Deus. Nós sabemos que ainda nós pecamos e que nós somos dependentes da graça de Deus, mas essa palavra aqui ela tem a ver com arrependimento genuíno, a dor
pelo pecado diante de um Deus santo, não podemos oferecer um pão impuro na mesa do Senhor. Porque então nós desprezamos a santidade do nosso Deus. E aí, o texto continua, depois da pergunta, né? Vocês oferecem pão impuro sobre um altar, e ainda pergunto, em que te havemos profanado? Em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem o sacrifício a um animal cego, será que isso não está errado? E quando vocês trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus está falando para esse povo, em que nós profanamos a presença de Deus. Nós profanamos a presença de Deus, irmãos, quando nós mantemos com Ele uma relação baseada num comércio egoísta, que é o que está acontecendo aqui com esse povo. Deus aponta a disposição que eles tinham para cuidar dos seus interesses em detrimento dos interesses de Deus. O profeta Ageu já tinha feito lá a mesma acusação diante da vida prática, né? Quando o povo voltou para casa e se preocupou mais em construir suas casas do que construir o templo. Ageu já tinha denunciado isso. Olha, vocês estão mais preocupados com a casa de vocês do que com a casa de Deus. Vocês estão mais preocupados em levantar a casa de vocês do que levantar a casa de Deus. Ele já tinha feito essa denúncia. E aqui agora nós encontramos Malaquias também falando praticamente a mesma coisa. Aqui, Deus diz que a adoração deles estava permeada por uma mentalidade comercial, egoísta. Eles não achavam importante dar a Deus o melhor ficava para eles. E eles entregavam o que tinha defeito para Deus. Eles pensavam que esse ritual aqui de sacrificar a Deus podia ser uma simulação. A questão na mente deles se tratava apenas de uma questão de aparências. O sacrifício tem que parecer puro, não precisa ser puro. O sacrifício tem que parecer perfeito, não precisa ser perfeito. Mas os animais perfeitos eles guardavam para eles. E aí Deus faz uma comparação básica. Ele diz que na vida social direta, eles sabiam muito bem avaliar o que era para fazer e o que não era para fazer. Eles sabiam medir o valor da vida cotidiana, mas eles desprezavam a vida com Deus. Então, irmãos, mais ou menos a gente pode dizer o seguinte: você que trabalha aí CLT, que tem patrão, certo? Que precisa cumprir lá todas as horas do seu serviço, todos os dias. Falta amanhã no teu serviço e depois vai lá justificar pro teu chefe que você faltou porque você estava cansado. Vai lá. Não faz não, não vai não. Mas vai lá fazer isso. Eu não sei, irmãos, eu não posso falar para minha chefe que eu faltei porque eu estava cansado. Eu tenho trabalho a cumprir. Aí a questão é, e com Deus? Eu posso fazer a mesma coisa? Com Deus eu posso fazer a mesma coisa? Eu posso faltar ao culto, faltar aos encontros, eu posso, porque eu estou cansado? Irmãos, por que a gente faz isso com Deus? Por que muitas vezes o que a gente quer apresentar para Deus é a aparência de uma vida santa, a aparência de um culto perfeito, a aparência de um sacrifício perfeito? Presta atenção, o Rei do Universo, você ainda crê que Deus é o Rei do Universo? Não sei, porque talvez não. Mas o Rei do Universo te chamou, te convidou para cultuar a Ele. E aí você vai falar assim, não vou não, estou cansado. Não vou não. Fala isso para Deus. Profanar aqui é colocar Deus longe do estado de grandeza que Ele tem. Profanar aqui é tornar Deus desprezível. E a consequência dessa situação é que a relação desse povo com Deus aqui se tornava cada vez mais figurativa. Não era uma coisa verdadeira, não era uma coisa real. Lá no versículo 9, nós encontramos aqui, e agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos.
Será que Deus vai aceitar a sua pessoa? Será que Deus vai aceitar o seu sacrifício? Deus deseja que eles pensem segundo a lógica do verso anterior. Olha, o governador, o empregador, ele não vai aceitar o que é menos do que aquilo que ele espera, o menos do que aquilo que ele requer. O que o teu empregador quer? A tua presença. O que ele quer? O teu trabalho. Ele quer o cumprimento do teu dever. É por isso que ele está te pagando, é por isso que ele te contratou. Ele não espera menos de você do que isso. Por que você acha que Deus espera menos de nós do que aquilo que ele requer? Olha que coisa, irmãos. A rejeição apontada aqui não é só uma rejeição de oferta, é rejeição de vida. Nós precisamos identificar se nós estamos desenvolvendo esse tipo de relação, de aparência com Deus. Se nós estamos deixando o nosso coração nos enganar para viver uma relação com Deus no qual nós destituímos o verdadeiro valor, o verdadeiro lugar de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa devoção. Sabe? Uma relação de amor com Deus, uma relação de dever com Deus, precisa ser embasada numa percepção de que Ele realmente é o Senhor a quem nós servimos. O principal, o Senhor, o único Senhor da nossa vida. Você sabia que Jesus alertou para essa realidade todas as vezes que ele acusou os fariseus ali de hipocrisia? Porque os fariseus eram as pessoas do culto performático, do trabalho performático na igreja, né? Então, as pessoas que queriam o reconhecimento dos homens pela sua devoção, pela sua observação da lei, né? Pelos dízimos que ofereciam, enfim, mas o coração deles estava distante de Deus. Foi por isso que Jesus disse que importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Nós profanamos a Deus se a nossa relação com Ele é uma relação comercial egoísta. Se nós vamos ficar com o melhor e oferecer o que não presta para Deus. Em que nós podemos desprezar e profanar a Deus? Quando a nossa relação revela o nosso tédio com as coisas de Deus. Olha aí o versículo 12 até o versículo 14, ó. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada, e vocês ainda dizem: que canseira. Que canseira receber essa bronca. Que canseira receber essa palavra. Que canseira ouvir isso. Eu não vim para a igreja para ouvir isso, não. Eu não vim ouvir esse pastor para ouvir isso, não. Que canseira. Pastor, cadê a palavra de esperança? Pastor, cadê a palavra, sabe, para afagar? A palavra de consolação, cadê? Que canseira ouvir bronca. Que canseira ouvir, sabe, essas coisas, ó aqui, ó, que eles estavam falando, que canseira. E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? É Deus falando. Diz o Senhor: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um animal defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Irmãos, o verso 10, o verso 11 aqui, né? O profeta vai dizendo que Deus não tinha prazer naquele povo porque a relação que eles tinham estabelecido com Deus era uma relação de desprezo, uma relação de profanação. Então, Deus levanta uma outra acusação e diz que eles estavam agindo dessa forma porque eles estavam entediados e cansados de Deus. Eles preferiam cuidar da vida deles e desprezar Deus. E a origem dessa canseira era uma percepção pequena da glória de Deus, do lugar verdadeiro de Deus na vida. E esse é um grave problema do culto hoje. O nosso culto, irmãos, aponta para a grandeza do nosso Deus, que está sendo retratado na nossa vida. O coração do culto é o coração do homem, o coração do culto é o coração do ser humano. O nosso culto aponta para a grandeza de Deus, para o quão grande é esse Deus na nossa própria vida. E deixa eu te falar uma coisa, tem coração tão entediado com as coisas de Deus,
têm coração tão longe de Deus, tão sem comunhão com o Senhor, que esses corações acham por um tempo, por um momento, que precisam fazer alguma coisa para Jesus, porque eles precisam esquecer que não têm comunhão com Cristo. Sabe? Precisa ali se ocupar com alguma coisa, para fazer alguma coisa, porque precisa se sentir bem fazendo alguma coisa, para esquecer que a comunhão com Cristo não está sendo levada a sério. Só que Deus não precisa do seu trabalho. Deus não precisa do nosso trabalho. Deus não precisa da nossa mão de obra. Dessa mão de obra, Deus não precisa, porque Ele não precisa de nada. Deus é autossuficiente. Ele chama todos nós para um relacionamento com Ele. É diferente. Deus quer que você o ame. Deus quer que você o reconheça como Pai que Ele é, como Deus poderoso que Ele é. Deus quer que você reconheça a grandeza dEle na sua vida. E proclame isso com a sua vida, com o seu culto individual e com seus irmãos. Percebe isso? Se nós ainda não entendemos isso, irmãos, o que oferecemos para Deus é desprezível. Muitos vão chegar para Cristo dizendo que fizeram muitas coisas em nome dele. Senhor, em teu nome nós pregamos, nós evangelizamos, nós curamos, nós expulsamos demônios. Mas Deus não reconhece essa mão de obra. Deus não reconhece esse trabalho, se o coração está distante dele. O que se oferece é desprezível. Se o que se oferece é desprezível, Deus deveria aceitar? E Deus faz essa pergunta: será que eu vou aceitar isso que vocês estão oferecendo para mim? Eles precisavam fazer uma profunda reflexão, assim como nós. O que nós estamos oferecendo, irmãos, no nosso culto, é o que aponta para o Deus que nós concebemos aqui em nós. O Deus a quem nós servimos. E aí faça essa pergunta: Deus deveria aceitar o culto que você está oferecendo hoje? Ele termina aqui dizendo: maldito seja o enganador. Porque muitas vezes o que entregamos para Deus é o pior de nós. Porque temos considerado Deus de forma equivocada em nós mesmos. E muitas vezes nós estamos muito cansados de Deus. Por isso a gente guarda o que é sadio, a gente guarda o que é melhor, o que é bom, os melhores anos, os melhores momentos, os melhores planos, as melhores coisas, nós guardamos para nós mesmos. Daí você sai, tá bom? Você sai, você vai lá viajar, vai ficar em casa vendo filme, vai ficar em casa vendo série, vai passear, vai encontrar os amigos, vai pro lazer. E para Deus? Para Deus a gente separa o que é resto. A gente separa o que não importa, o que sobra, o que pesa. Tá lá centenas de fotos lá no seu perfil das redes sociais de você feliz nos seus passeios, feliz nas melhores partes ali da tua vida, mas nenhuma imagem de você feliz na comunhão com Deus. Nenhuma imagem de você feliz com o povo de Deus. Nenhuma imagem de você alegre fazendo a obra de Deus. Nós precisamos encarar, irmãos, se nós temos agido como essas pessoas, se nós somos tão enganadores que enganamos a nós mesmos na nossa relação com Deus. E nós precisamos muito dessa profunda revisão da nossa atitude de adoração. O profeta fala de um segredo aqui que é o nome de Deus. Final do versículo 14. Eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. O segredo do profeta está no nome do Senhor, na glória devida a Ele. Aqui nesse texto vocês perceberam, e eu falei isso, destaca-se o título Senhor dos Exércitos várias vezes. Aquele que luta pelo seu povo, aquele que trouxe o seu povo do exílio, que nunca abandonou esse povo. Ele quer a atitude desse povo, uma atitude de amor. E que essa atitude seja o modo como elas vão reconhecer a grandeza de Deus. Só que quando as pessoas percebem que Deus é desprezível para você, com certeza elas não vão considerar Deus importante.
Se as pessoas percebem que Deus é meio desprezível na nossa vida pessoal, elas não vão se interessar por Deus. Se as pessoas percebem que a atitude da igreja diante de Deus é uma atitude que o despreza, que não vibra com o nome de Deus, essas pessoas também não vão vibrar com o nome de Deus. Também não vão se interessar por ele. Ainda ontem, na nossa reunião de liderança, eu creio que algo ficou muito claro. Teve um ponto da nossa reunião em que os irmãos começaram a falar sobre evangelização, sobre alcançar as pessoas. E aí quem estava na reunião pode confirmar, né? Foram várias ideias que surgiram. Glória a Deus. Eu louvei a Deus naquele momento, porque é uma preocupação legítima de alcançar pessoas para preencher a igreja, para estar junto com a gente, para caminhar com a gente, para discipular. Só que essa preocupação, ela tem que ser uma preocupação de toda a igreja. Então eu creio que ficou bem claro que se Cristo não for o maior motivo da alegria da igreja, nunca que essa igreja vai conseguir comunicar a alegria da salvação. Mas nunca, viu? Se Cristo não for o maior motivo de alegria da igreja, a igreja não consegue comunicar a alegria da salvação em Cristo. Nunca que essa igreja atrairá para si qualquer pessoa para andar com Jesus. Quantos e quantos estão agindo assim e esperam ainda alguma bênção de Deus? Olha, irmão, se nós temos desprezado a Deus, não esperemos muita coisa dele. Se nós temos desprezado a Deus, não esperemos muita coisa dele. Considerem muito a respeito disso. Olha comigo o verso 11 aí, para a gente encerrar. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Como é possível que outras nações estejam fazendo isso e o próprio povo de Deus não? O nome de Deus, a sua santidade, o seu caráter, as suas virtudes, a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Essa é a nossa missão de vida, é proclamar o quanto Deus é valioso para nós, o quanto Ele é glorioso. E nós faremos isso quando realmente Ele for valioso no nosso coração, irmãos. Nós precisamos parar para ver isso na nossa vida, pensar sobre o nosso culto, sobre a nossa entrega, sobre o nosso amor ao Pai e o nosso dever para com o nosso Senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Você precisa pensar sobre isso. Deus quer que o seu povo pense profundamente sobre o que realmente está controlando essa relação aí e quais são as bases que estão no nosso coração, que estão determinando a constância e a intensidade do nosso culto a Deus. Não podemos nos enganar, porque nós não podemos enganar a Deus. O culto que nós oferecemos a Deus não pode ser medido, irmãos, apenas pela exterioridade daquilo que nós apresentamos. Porque o verdadeiro valor só pode ser medido dentro do coração. Nós podemos parecer entregar o melhor, mas, na verdade, podemos estar com uma adoração enferma, defeituosa. E só podemos saber disso quando nós olhamos para dentro do nosso coração. Em nossos dias, as doenças espirituais são tão intensas que muitas vezes elas estão escancaradas ali numa posição de desprezo, muitas vezes, como eu disse lá, arrogante, absurdamente pobre para com Deus. E as pessoas se vangloriam da sua fraqueza espiritual. Hoje, nós precisamos nos posicionar. Hoje, nós precisamos rever quem é Deus para nós e o que nós queremos que o mundo conheça sobre quem é Deus para nós. O que nós estamos comunicando a respeito de Deus? É a sua grandeza? É a sua glória? O que nós estamos comunicando sobre Deus? Nós vamos dormir com esse barulho hoje, irmãos. Agora saiba que o nome do Senhor é grande, que o nome do Senhor é glorioso e que todas as nações irão até Ele e vão adorá-lo.
E eu quero estar junto com essas pessoas. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.